Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecendo aí ao convite carinhoso da instituição, dessa célula de amor que atende a tantas criaturas. Liguei. Agora, estava desligado. Então, em primeira mão, eu agradeço, carinhosamente o convite da instituição, pelo Beto. Tem muito tempo, que eu estive aqui, estou retornando hoje para a gente conversar sobre o Evangelho de Jesus. Então, por que é que nós resolvemos hoje aqui chegar? Por que será? E nós devemos pensar, hosanas e louvores ao Jesus de Nazaré, porque permitiu que nós deixássemos as nossas casas, chegamos aqui com segurança, e para quê? A gratidão aflora nossa mente e o nosso coração. Tão bom ir e vir para onde queremos. Aqui viemos buscar o alimento espiritual. O alimento que enriquece a nossa alma, que nos dá a condição de iluminarmos o espírito, levantar e prosseguir. Mas então, por que viemos? Só foi para alimentar a alma? Não. Nós aqui viemos com uma necessidade maior, a necessidade espiritual de aprender, através das nuances e belezas do Evangelho de Jesus. Estamos saindo essa semana da Semana Santa. A semana denominada pela Igreja Semana Santa. A gente sabe que nem todo ano é na mesma data e no mesmo dia. Muda um pouco, esse calendário. Mas é a homenagem verdadeira e proveitosa que se faz ao meigo Rabi da Galileia. A sua morte e a sua ressurreição. Bom, quando a gente fala em ressurreição, é importante frisar que a ressurreição, só Jesus foi presenteado com essa máxima. É o ressurgimento, o renascimento no mesmo corpo. Nós, os humanos da Terra, nós recebemos de presente a reencarnação. Ou seja, nós voltamos para esse planeta de provas e de expiação num outro corpo. Uma outra oportunidade. E ora que chegamos homem, ora chegamos mulher, e assim sucessivamente. Para quê? Para que possamos evoluir, aprender, crescer, prosseguir, consertar tudo aquilo que a gente deixou para trás. E olha que maravilha! Recebemos o presente maravilhoso e profundo que é o meigo Jesus para partilhar conosco da nossa vida, de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós atravessamos. E ainda recebemos a doutrina espírita. O presente divino, que Jesus nos prometeu, o Consolador, e enviou para nós esse mesmo Consolador. Que na época de Jesus ele não podia ser apresentado, porque na época as pessoas ainda não estavam suficientemente maduros para entender as complexidades dessa relação maior, entre nós, os terrenos, com a espiritualidade. Esse intercâmbio maior, essa ligação, trazendo para nós a premissa verdadeira, que é a imortalidade da alma. Ou seja, o espírito não morre, E aí, nós, prestando atenção à lição lida, a nível de introdução, Carlos Torres Pastorinho traz para nós o pensamento positivo. Devemos pensar sempre positivamente. Estar sempre conectados com a divindade. Buscar sempre em nossos atos
perguntar o que Jesus faria nesse momento. Qual será o comportamento que eu devo seguir em determinadas situações, em determinados momentos? Pensar sempre na busca da felicidade, da paz, do bem-estar. E esses pensamentos, eles são importantes, primeiramente dentro do nosso lar, que é o cadinho das almas. É onde nós temos a obrigação de vivermos bem, de estarmos em paz, de sermos felizes com aqueles que Deus permitiu que caminhasse conosco, que partilhasse dessa jornada, que fosse irmãos nossos de caminhada. Façamos o possível, não é? Para realmente cumprir essas máximas, porque o pensamento, ele é vida, é energia. Então, se a gente pensa muito no negativo e esquece o positivo, claro, obviamente, nós vamos atrair coisas negativas. Voltando à Páscoa, e eu observava nos dias finais da Semana Santa, né? Quarta-feira Santa, quinta e sexta, o dia da crucificação. Qual foi a nossa atitude? Qual foi o nosso comportamento? Qual foi o nosso pensamento mais importante? Nós percebemos que nós estamos inseridos no mundo de provas e de expiação. Nós passamos por dores, não é? Nós passamos por tristezas, por angústias e lágrimas. E quando nós estamos ali, naquele momento, onde o espírito sente estar no fundo do poço, nada para nós tem cor, nada para nós tem brilho, e nós só pensamos mesmo é chamar pelo meigo Rabi da Galileia. Vem ter comigo, Jesus. Chega aqui, segura em minha mão. Mas quando nós estamos bem, qual é o nosso procedimento? E eu observava. Família A foi para a praia. Família B foi para a casa no campo. Família C para a casa dos parentes, dos conhecidos. E lá nós nos deparávamos com mesas fartas, com aquela conversa, a música alegre. A preocupação maior do que vestir, do que se alimentar, não é? Preocupados tão somente no lazer e no prazer. O prazer efêmero, passageiro, porque terminou a Páscoa, voltamos para casa, os feriados cessaram e o que é que vem? A melancolia, a tristeza, o mergulho nos problemas, nas dores. E por que não pensamos que esse período é um período de renascimento, de renovação, de mudança de conduta, de ação, de comportamento? E por que não paramos um instante, junto com os nossos, para endereçar o pensamento ao alto e fazer a prece sentida e falar com ele diretamente, sem intermediário? Olha que maravilha! No campo, na praia, onde quer que estejamos. E por que antes do almoço nós não nos dirigimos a ele e agradecemos a nossa mesa maravilhosa? E por que não pedimos por aqueles que nós sabemos, constatamos que não tem alimento, que não tem casa, que não tem veste, que não tem pão? O Evangelho de Jesus é o roteiro sublime que é como um farol a iluminar o caminho por onde nós vamos seguir. Jesus foi, continuará sendo o grande desafio para toda a humanidade. E o que o Evangelho diz para nós? Que ele viveu e nasceu em pequenos lugares, simples, em meio a toda a gente atenta e simples que vive em todos os lugares, mas que a sua é a existência global,
que se fizera assinalar pelo berço de palha, sinal épico de todas as épocas, passadas, presentes e futuras. E por que para nós ele é um grande desafio? Porque nós não falamos com a mesma ternura que Jesus falou. Porque nós não procedemos com lisura como Jesus procedeu. Porque nós não andamos como Jesus andou. E porque não amamos como Jesus amou. Então, portanto, Jesus é o grande desafio para as nossas almas. É o chamamento maior para que possamos refletir. Ao acordarmos, endereçarmos a Ele o sentimento de gratidão, de louvor e de prece. E do chamamento maior, vem ter comigo sim, ó Mestre querido. Porque só vós tens o poder de me acalmar, de iluminar o meu caminho, de equilibrar a minha mente, de me estender as tuas mãos cheias de amor que a todos quer salvar e envolver. E assim eu poderei ir tranquilo. E à noite, como nos diz Santo Agostinho lá no Evangelho, para um pouco, coloca o pensamento em ordem, faz a pergunta para ti mesmo: eu sou digno da misericórdia do Cristo? Eu tive um dia de paz, um dia de bem, um dia de amor, um dia de louvor, um dia de agradecimento pelos nossos companheiros ali de jornada dentro do nosso lar. E só então, quando obtivermos a resposta positiva, qual a nossa conduta? Orar, agradecer e pedir a Jesus que nos dê uma noite reparadora, uma noite de sono, de paz, de alegria. E Jesus chega. Jesus chega. Ele aqui chegou, manso, pacífico, pacificador, mais ovelha do que lobo devorador. No seu influxo, na sua voz, ele desejava que todas as criaturas fossem iguais, que todos tivessem a mesma oportunidade, que todos fossem amados e que recebessem o mesmo tratamento carinhoso, não só daqueles que estão próximos, mas de todos nós. Nós temos a obrigação de falar, de dar bom dia, boa tarde, abraçar. Como vai? Tudo bem? Um sorriso fraterno, um pedaço de pão, um minuto de atenção. Não custa nada. E Jesus, na sua transparência moral, que desvelava-lhe a alma pura, dizia que o leão deveria beber água com o animalzinho de pequeno porte, que a pomba deveria viajar juntas, voar juntas com a águia à luz do dia, e se confraternizassem, que os cardos se abrissem em flor, e que nenhuma sombra de desamor, de desonestidade, de agressividade, de maldade, de intolerância, de preconceito, de racismo, impedisse a claridade, a amizade e o afeto entre os homens. Olha o recado de Jesus. Como foi profundo o recado de Jesus naquela tarde, quando ele, fiel à sua proposta libertadora de amor, lá na casinha de Simão Pedro, e ele aconchegou todos os seus companheiros e assim se pronunciou: amados, se querem procurar o sol do reino divino de Deus, arma-se de amor. Isso está lá em Neio Lúcio, Chico Xavier, não é? Jesus no lar. Arma-se de amor. Para que armar-se de amor? Para que possamos nós ter a força, a coragem de vencer as grandes batalhas. Quais? Do mal contra o bem,
da luz contra as trevas. E como é difícil armazenar em nós, no nosso coração, o amor. E o que precisa para que possamos nós armazenar amor em nosso coração? Amor incondicional, não esse amor oportuno, interesseiro. O amor incondicional. Precisa que nós, segundo Neio Lúcio, possamos engrandecer, aumentar as fontes da piedade, da compaixão, da tolerância, do amor e da caridade. E se nós vasculharmos ainda o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar muito mais apelo. Capítulo 11, Lei de Amor, leia, um dos capítulos mais lindos que a gente tem no Evangelho de Jesus. Lá está contido as palavras vivas. As palavras vivas que não passam, não morrem, não ficam fora de moda, estão sempre atuais, a nos dizer quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos retornar. Mas nós, os espíritos encarnados, nos achamos assim importantíssimos. Nós só nos lembramos de Jesus quando nós estamos doentes, quando nós estamos acometidos de enfermidades. E nessa hora, não tem outra alternativa. Nós esquecemos os prazeres materiais, nós esquecemos o luxo, a grandeza, né? E nos voltamos tão somente para correr atrás do espiritual, que estava lá perdido, mas que Jesus deixa verdadeiramente todo o seu rebanho para acolher essa ovelha perdida, transgressoras das ordens e das leis. E qual que é a resposta que ele nos dá? Está lá no Evangelho. Eu sou o grande médico das almas, vim trazer o remédio que deveis curar. Eu sou o médico das almas e vim trazer o remédio que deveis curar. Os pobres, os tristes, os atormentados, os infelizes, os fracos, são os meus filhos prediletos. E eu vim para salvá-los. Vai mais além, dizendo para nós, mas não procureis a força, a coragem, a paciência, a alegria lá fora. No mundo material, é o que eu falei anteriormente, nas festas, nos passeios, nas recepções. Não busque força nesse momento, porque esses eventos são impotentes para trazer para nós a força, a alegria, a coragem, a saúde e a tranquilidade. Quando nós retornamos, o nosso coração está vazio, com fome, né? Não de alimento material, fome de alimento espiritual, que é esse que nos segura, que é esse que nos fortalece, que nos protege. Aí o Evangelho começa a apelar para o nosso sentido. E se nós prestarmos atenção, ele vai dizer para nós: Deus enviou a vós um apelo profundo pelo Espiritismo. Olha, a doutrina veio trazer para nós. E Deus enviou esse apelo marcante e profundo, curador para as nossas almas. Escutai-o. Que toda tristeza, que toda dureza, que toda raiva, maldade e impiedade sejam extirpados das vossas almas doloridas. Porque eles são os verdadeiros monstros. A vaidade, o orgulho, a prepotência, o desamor, a maldade. São os verdadeiros monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e promovem para ti chagas quase sempre mortais.
é verdade. Jesus disse para nós: sede pacientes, sede alegres, sede bons cristãos, amai, orai. E um dia no futuro, humildes e submissos ao Pai Criador, cumprirá as vossas ordens e as vossas leis. Anda, ama, ora, invoca o Criador do mais fundo do seu coração. E um dia ele pedirá ao Pai, e o Pai enviará o seu Filho amado, que virá para ti e vos dirá as palavras seguras, as palavras amorosas, medicamentosas. Eis-me aqui, porque vós me chamastes. Então temos nós que chamar Jesus, sim, a toda hora, de manhã, de tarde, de noite, nos intervalos, onde quer que estejamos. Nós podemos e temos o direito e o livre-arbítrio de orar em qualquer lugar onde nós estejamos. Basta que entremos no nosso quarto íntimo, né? No silêncio de nós mesmos, e comecemos a endereçar a nossa sintonia, as nossas palavras de saudade, de reconhecimento, de amor para Jesus, porque Ele ouve. Ele ouve. Nós vamos encontrar no livro Jesus à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, e lá tem um capítulo intitulado O Jugo Leve, que eu fico me perguntando quando e como foi que o jugo de Jesus foi leve. Nunca. O jugo de Jesus foi leve porque ele era espírito de escola, espírito superior. Não é? Por isso ele diz e afirma solenemente que o jugo dele foi leve. E o nosso? Vocês já se perguntaram? O meu é pesado. O meu é pesado. E eu continuo estudando, não é? Procurando me enriquecer, me alimentar das palavras do Cristo, quando o seu verbo lúcido pronunciou a verdadeira palavra, a palavra divina lá no Sermão do Monte, no entardecer. A coisa mais linda que pôde acontecer. Jesus, conhecedor das causas que determinam ou que desencadeiam as aflições. E o que são aflições? Consequências funestas das nossas ações anteriores. Como foram essas ações? Infelizes. Não é? Então, ele propõe, como contingente libertador de todo esse tormento, de toda essa aflição, a conquista da luz interna, a conquista espiritual. E o que será a conquista da luz interna? Nós evoluirmos, nós melhorarmos, nos tornarmos homem de bem. Quem é o homem de bem? Aquele que pratica a lei de amor e de caridade, de fraternidade, de tolerância. Aquele que se pergunta toda noite, segundo Santo Agostinho, o que eu fiz ao meu irmão? Qual o meu comportamento durante todo o dia? Esse é o homem de bem. Então, Jesus trouxe para nós, como fonte segura para nos libertarmos das nossas dores, a claridade interna que supera toda a sombra que envolve as consciências. Quais são as sombras que envolvem as consciências? A depressão, o medo, a tristeza profunda. Então, quem estiver passando por esse momento, vá em busca dos ensinamentos morais. Vá em busca dos valores espirituais. Porque são eles que nos preenchem, que nos dão a resposta para os nossos questionamentos. Por quê? Porque eu sofro enquanto o outro sorri? Só lá, na doutrina, no conhecimento espírita,
Lá no Evangelho, lá tem a resposta. Porque nós somos de vidas pregressas. Viemos de outras encarnações. E nós não sabemos o que fizemos. Por isso o Pai, naquele momento maior, olhou para o alto e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não sabemos mesmo. Estamos assim, embriagados, não é? De quê? De materialidade, de pensamento egoísta, de vaidade. O Evangelho nos diz que essa claridade incomparável, né, a conquista da luz interna, que supera todos os prejuízos, anula todas as faltas e evita novos remanescentes de tristeza e de sofrimento, é o cultivo do amor, aquele amor que a gente falou antes. O cultivo do amor, acompanhado da oração, que se converte num canal de irrigação de toda a energia que procede de Deus e vitaliza todas as criaturas. Jesus foi claro para nós quando assim se pronunciou. Que essa claridade incomparável, qual é ela? O amor, aliado à oração, nós teremos sim paz, alegria, tranquilidade. E associado a tudo isso, a esses dois recursos maravilhosos, qual? Amor e a oração, e mais a docilidade para com o nosso próximo. A docilidade para o nosso próximo, ser doce para o próximo, permitem que as forças espirituais que emanam das regiões de plenitude alcancem a intimidade daquele que ora, nele produzindo o milagre da harmonia, da paz, da claridade interior em estado permanente. Tem coisa melhor? Estar alegre, estar em paz, estar sereno, tranquilo, verdadeiro, iluminado, em estado permanente. E Joana vai mais além, contando-nos que Jesus, homem, absolutamente lúcido, conhecedor do self, que lhe mantinha toda a organização humana, era todo luz. Sem o lado escuro, sem o lado sombra que devesse ser penetrado, a fim de se erradicar as mazelas, até porque ele não possuía mazelas. Ele as houvera superado. Lá, através das experiências multifárias, das esferas superiores de onde ele provinha. Encarnando-se na terra, Jesus aqui chegou. Manso pacificador, mais ovelha do que lobo devorador. Ele não fugiu ao confronto com os dominantes, com os governantes, os chefes do Sinédrio, os doutores da lei de Jerusalém. Ele não fugiu, ele foi ao confronto, mantendo-se imperturbável, mas não insensível, nem conivente com as intransigências, com as irreflexões, com as durezas de comportamento. Razão por quê? Procurou extirpar das nossas almas, das vidas que o buscavam, os agentes, controladores, geradores das aflições, que os esmagavam, nos esmagam, nos levando ao ódio, à mentira, à hediondez, novos agentes desencadeadores de novas aflições. Seu fardo realmente se fazia leve. Por quê? Porque era estruturado em claridade diamantina. Jesus era claro. Jesus era todo luz, ensejando alívio e cura imediata.
A tantos quantos o olhassem, falasse com ele, penetrasse no seu pensamento irradiante, penetrante que afastava toda a treva. Só nele, só em Jesus estavam os recursos valiosos. Você liga aqui. Só em Jesus, tomara que eu não espirre, né? Só em Jesus estavam os recursos valiosos para a saúde mental, consequentemente de natureza moral, emocional e física. Jesus dizia para os seus discípulos que o ser humano é o somatório das suas inspirações, das suas aspirações e das suas necessidades. Mas que podíamos ser o resultado, sim, de como nós aplicaríamos todos os recursos valiosos para a saúde mental. A predominância da sombra, nós compreendemos, ela está ligada à ignorância, ao acompliciamento com o crime, derivado dos instintos primários, ainda predominantes dia a dia no nosso comportamento. E enquanto toda essa sombra não for diluída, facultando o entendimento das responsabilidades, dos compromissos, que favorecem o que? A vida e o progresso, mas se aturdirão na escuridão, na sombra, nas trevas, todo aquele que busca, que caminha, esperando encontrar rumos desconhecidos ou que ainda não são visíveis. E só então a existência da criatura será um fardo muito pesado para se carregar. Um tormento mental, conflitivo, todo instante, na consciência adormecida, nas depressões, que nós vemos a toda hora. Todo dia é mais um que se apresenta para nós depressivo, não é? A cada dia e a cada hora. O amor, que é conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui toda a sombra que reveste as consciências. Então, só o amor tem esse poder. Mediante o amor, nós, as criaturas humanas, compreendemos a necessidade de nos tornarmos a cada dia e a cada instante humanos. Isto é, adquirindo sentimentos de humanidade, com liberação da alta carga de agressividade, com a libertação do desamor, da maldade, que está presente ainda, que prevalece ainda em nós. E então sentimos a necessidade de compartilharmos para o outro, para aquela criatura que está na condição de rua, que não tem teto, que não tem lar, que não tem nada, que não tem um abraço, que não tem nem sequer um olhar carinhoso de dignidade. Então, nós precisamos entender que só através do amor, que só através dessa mudança diária de consciência, nós poderemos alcançar a nossa claridade interna. Sermos bons não só na rua, bons não só no trabalho, bons não só nas festas, bons em todos os lugares, bons em todos os momentos. Quem somos nós? Espíritos criados puros e ignorantes. Sentimos o mesmo que o nosso irmão sente. Passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos medos. Então somos nós, aquelas criaturas que através da oração identificam-se com novas energias psíquicas,
e entramos em contato com elas, nos impregnamos de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedoras da alegria de viver, de crescer no rumo da plenitude. A soberba, filha dileta do egoísmo, que faculta o homem a atribuir-se um valor que ainda não possui, nesse momento de lucidez, cede lugar à humildade que o ajuda a vislumbrar toda a grandeza da terra e a pequenez em que ainda se debate. Incitando a coragem, a abnegação, bem como o devotamento às causas enobrecentes, das quais se engajará, buscando objetivos reais, seguros, agora vislumbrados e fascinantes. O Evangelho traz para nós que toda a terapêutica de Jesus, porque ele nos apresentou a terapia libertadora, como também a terapia recuperadora, para que pudéssemos nós prosseguir fortes, verdadeiros, confiantes. Toda a terapêutica de Jesus é libertadora, total e sem recurso, sem recuo, na verdade. Porque Jesus não se detinha nem se detém às bordas do problema. Pelo contrário, Jesus identifica o problema e convoca o pecador para que vá e não tornes a pecar, não tornes a errar, a comprometer a consciência, sob pena de que lhe aconteça algo de pior. O que será esse algo de pior? Amargura sem consolo, tem coisa pior? Expiação sem alternativa e o impositivo do resgate compulsório. Então está tudo lá no Evangelho. Está tudo lá no Evangelho. Esse homem singular, Jesus, esse homem simples, ele sempre foi firme na decisão de cada um, na proposta de decisão de cada um, respeitando o livre-arbítrio, o direito à escolha, que, aliás, é inalienável, todos nós temos esse direito. E assim nós definiríamos os rumos da felicidade na Terra, que prosseguiria no reino dos céus, demonstrando que através do sofrimento resignado, do sofrimento bem vivido, bem sofrido, nós já poderíamos devassar as fronteiras do reino dos céus, do reino de Deus, ainda aqui no mundo físico. Olha que maravilha, não é? E essa claridade, essa conceituação, essa definição do mestre Nazareno, conceituou a luz grande, a luz maior que veio para a Terra e que o mundo recusou, preferindo a densidade do nevoeiro incandescente, que atrai as nossas almas para os calabouços, para as tristezas, para as decepções. Esse homem, Jesus, austero, sábio, sem dureza nem crueldade, sempre compassivo, mas nunca conivente, demonstrou pelo exemplo como viver com tranquilidade, com equilíbrio e como morrer-se em serenidade, com serenidade. É difícil a gente pensar. Mas aí Joana nos diz, ninguém houve que mantivesse na terra tanta serenidade, a alegria na pregação da Boa Nova, sem a exaltação que tira a beleza e a grandeza do conteúdo da mensagem, ou sem o receio
de que ela se demorasse penetrar em nossas almas, não importando o tempo que fosse. Não importando o tempo que fosse. Porque o tempo é de significado irrelevante, secundário. O tempo nosso não é o tempo da espiritualidade. Então ninguém houve que mantivesse esse equilíbrio mental, físico, espiritual, para trazer para nós tantas bênçãos, tantos presentes, tanta luz a iluminar a nossa vida. E nós, ainda espíritos endurecidos, recalcitrantes, caminhamos sempre batendo na mesma tecla do desamor, da raiva, do ódio, da intolerância. Vamos acordar. Vamos acordar para que nós possamos atrair para perto de nós a influência da espiritualidade, dos bons irmãos espirituais, para partilhar conosco da nossa vida, de toda a nossa jornada. Jesus disse solenemente: feliz é aquele que opta por experimentar a paz, o bem-estar, a alegria, a tranquilidade, enquanto respira e entende. Desditoso aquele que mesmo conhecendo, mesmo sabendo a forma, conhecendo o caminho, deixa para trás, não quer saber, não toma conhecimento, aguardando tão somente os impositivos da sujeição, o chamado do sofrimento, para decidir-se, para resolver-se, por atrair, por aceitar o que rejeitara anteriormente. Sob outros aspectos, nos diz Joana, a mentora espiritual de Divaldo, que sobre outros aspectos, Jesus não se apresentou para nós como o solucionador de problemas. Muito ao contrário. Ele incentivava para que todos fizessem a sua parte, se responsabilizassem pelos seus deveres, pelos seus compromissos, tornando-se sempre aquele educador compreensivo que se fizera compreender, preservando o mérito de escolha natural por parte de cada um de nós, por parte de cada discípulo que lhe associasse ao ministério. Por que isso? Porque nós temos direito ao livre-arbítrio. Como proceder e quando proceder. É compreensível, portanto, que toda a comunidade judaica do seu tempo e as sociedades, quase todas em geral, não aceitassem o seu método. Acostumados que se encontravam os homens ao vazio do comportamento moral, aos excessos da mentira, das bajulações, das concessões, dos compromissos seletivos. Esses homens, essas criaturas, que conceituavam o mestre como revolucionário, que não compreendiam nem aceitavam as leis e os bons costumes. Então Jesus, para ele, era violador das leis e dos costumes. Infelizes, é certo, que predominam nas consciências dos governantes e das massas desgovernadas. E eu pergunto, quem são as massas desgovernadas? Quem é o rebanho desgovernado? Todos nós. Desde lá da crucificação do Cristo de Deus. Jesus aceitou com fidelidade adentrar os fluidos grosseiros da terra. A sua misericórdia e a sua austeridade
conquistavam naturalmente, sem excessos, sem concessão inútil. E ele permaneceu fiel por todo o tempo às suas promessas, ao seu ministério. Mas foi justo, foi misericordioso e bom. E isso, na verdade, ele veio para dar o primeiro sinal, para o despertar nas consciências da verdade. A verdade que liberta, a verdade que consola, a verdade que preenche os vazios existenciais, que só cada um de nós sabe onde dói. Eu posso olhar cada rosto e eu sinto que cada um de nós aqui presente guardamos a 7 chaves as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sofrimentos e as nossas questionações, os nossos questionamentos. Por quê? Porque eu tenho que consertar aqui e agora. Enquanto eu tenho tempo, enquanto eu estou a caminho, enquanto eu estou de posse da verdade, da libertação total e espiritual, para conectarmos com a divindade, para sermos verdadeiros, para sermos serenos, para ser humanos, para ser bondosos, para ser cristãos. E Jesus não teve outra alternativa a não ser, lá no ápice do monte, se expressar, se pronunciar para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao mesmo tempo, apela para as nossas almas, para os nossos corações. Muda, se transforma, se renova. Aprendei de mim, que sou manso, humilde, pacífico de coração. Tomais para vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e encontrareis amparo, força, auxílio para os vossos corações. Fiquem com Deus, um beijo no coração, Hosana nas alturas, paz na terra, as criaturas de boa vontade.